Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós somos perdidos sem o Senhor, sem a Tua presença. O que seria de nós, ó Pai? O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? Oh, Jesus. Oh, Babassunto. Oh, Jesus. Antes da gente estar começando a palavra, queria chamar as crianças aqui na frente, para a gente estar orando por elas, para elas poderem ir para a salinha, para a gente estar abençoando cada criança, porque elas são a igreja de hoje, elas não são a igreja de amanhã. Aqui nós temos pastores, evangelistas, missionários, profetas, profetisas, sacerdotisas. Aqui nós temos a igreja de hoje, a igreja que vai impactar as gerações e vai alcançar vidas. Estenda as suas mãos. Jesus disse: deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Eles têm uma ligação direta com Jesus, que se a gente bem soubesse, nós queríamos ser como eles. Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, os teus pequeninos, ó Pai. Pequeninos em estatura e em idade, Senhor, mas gigantes em unção, em poder, gigantes aos teus olhos, Senhor, e nós temos a certeza, Pai, que grandes homens e mulheres do Senhor, ó Pai, sairão daqui. Eles serão, Jesus, aqueles que irão ganhar multidões. Senhor, são pastores, evangelistas, missionários, obreiros, são, Senhor, aqueles designados por Ti para levar as boas novas aos quatro cantos da terra, para ganhar vidas, ó Pai, para serem testemunhas de Cristo. Deus, nós os abençoamos, ó Pai. Declaramos sobre eles, ó Pai, toda sorte de bênçãos. Ó Deus, que eles tenham uma aula produtiva, um culto abençoado lá embaixo. Deus, abençoamos também a vida das professoras que vão estar com eles. Ó Deus, usa cada um, Senhor, como instrumento precioso nas Tuas mãos, Pai. Deus, que eles possam dar a Ti um culto, Senhor. Um culto abençoado, Senhor. Um culto verdadeiro, Senhor. Um culto genuíno. Que o Senhor possa fazê-los crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Que eles sejam todos os dias, ó Pai, guardados por Ti. Nós os abençoamos, ó Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Aleluia. Todo mundo bem aí? Deus tem uma palavra profética para vocês essa noite. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: todo mundo achou? Hebreus 1. E havendo Deus antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho. Amém? Feche seus olhos, Pai. Te louvo, Deus, pela Tua palavra. Te glorifico, ó Deus, porque esse versículo fala do Teu Filho. E nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu Filho, Senhor. Porque é o amor do Senhor manifesto através de Jesus em nós. Te agradecemos pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, ó Deus, por si só, ela cura, ela sara, ela restaura, ela resgata. Ela nos dá uma nova expectativa e um novo ângulo, ó Deus, de visão para ver as coisas. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, porque nós temos acesso a ela e temos liberdade, ó Deus, de poder falar sobre ela. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és poderoso e a Tua palavra dura para sempre. Em nome de Jesus.
podem ficar de pé mais um pouquinho. Estou brincando, pode sentar. Aleluia. Quando eu leio esse versículo da Bíblia, o escritor dos Hebreus, ele nos relata que a partir deste momento Deus estava fazendo com que uma profecia se cumprisse no meio do povo. E Deus antigamente, o Deus há muitos anos atrás, Ele usou os profetas, usou boca de homens para que pudesse revelar a palavra dele para a humanidade, para aquele povo que existia aqui na terra naquela época, que era um mundo muito menor que o mundo de hoje. É o mundo antigo. Era um mundo que era ocupado por pessoas como nós, mas era um mundo pequeno, tinha menos pessoas. Então, Deus usa o escritor dos Hebreus a trazer a revelação a essa palavra, que Deus ele tinha falado antigamente, mas que nos últimos dias, há 2000 anos, para Deus eram últimos dias. Se a gente entender e atentar por essa palavra, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para o homem, e 1000 anos para Deus era como se fosse um dia para o homem, porque Deus ele não está limitado ao tempo. Deus ele é dono do tempo. Por isso que para nós às vezes demora uma eternidade para acontecer as coisas, mas para Deus é só um pouquinho. É só um pouquinho. Deus não está demorando, Deus ele não se atrasa. Deus ele chega na hora, é na hora que acontecer, porque é a hora que Deus quis. Amém? E eu acho interessante porque ele diz que há 2000 anos atrás eram os últimos dias. Então essa palavra ela revela para nós que nós estamos realmente nos últimos dias. E Deus levanta profetas, homens, usa pessoas simples, pessoas normais, usa reis, e Deus usa várias pessoas para revelar aquilo que Deus tinha no coração dele para o mundo. E Deus fala através de Joel, profecias pesadas, e diz até quando o pastor Michel orava pelas crianças, eu lembrei porque Joel ele fala assim, o profeta: inculca na cabeça dos filhos, e dos filhos dos seus filhos, e dos filhos dos seus filhos a palavra de Deus. Aquelas coisas iam acontecer. Joel falava a respeito do Pentecoste, que nos últimos dias Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. A mesma palavra que Pedro fala lá quando o Pentecoste acontece, quando a descida do Espírito Santo acontece, Pedro ele faz essa revelação que está escrito em Joel. Só que chega um certo momento que a taça da paciência de Deus transborda e Deus se cala. E eu quero discutir um pouco com vocês a respeito de um período em que Deus se calou. Estudiosos dizem que aproximadamente 400 anos Deus ele ficou em silêncio. É o período que é chamado de intertestamentário ou período silencioso, aonde o último profeta, que não é o profeta Malaquias, mas Zacarias, é o último profeta que escreveu, e está escrito no Velho Testamento, porque o último profeta do Antigo Testamento é João Batista. Pelo incrível que pareça, o último profeta do Velho Testamento está escrito no Novo Testamento. Porque Jesus disse em Mateus 13 que todos os profetas e a lei vieram até João Batista. Só que Malaquias, o último capítulo e o último versículo do Antigo Testamento, traz uma palavra de maldição para aqueles que não se atentar para as coisas de Deus. Eu quero ler com vocês Malaquias no capítulo de número 4. Aleluia. Deus traz uma revelação para Malaquias a respeito dos últimos dias. E ele diz assim que antes que chegasse o último dia, ou os últimos dias, Deus ele levantaria o profeta Elias. E eu estudando sobre isso, pensei, porque muitos dos espíritas, eles usam a palavra de Deus, e eles usam esse versículo, que Deus falava que ia trazer Malaquias, que ia trazer Elias, que levantaria Elias, que Elias voltaria antes que Jesus se manifestasse. Quer abrir na Bíblia com um marquinho de faca?
Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 4 em diante, e diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele os converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu estudando um pouco a palavra de Deus, disse, mas o profeta Elias ele não podia voltar, senão seria concreta a teoria dos espíritos, da reencarnação. Aleluia. Aí tem um versículo na Bíblia, Lucas, do capítulo 1, versículo 17 diz assim: Jesus ele está dando, o anjo está dando testemunho do que seria João Batista. Quando Zacarias, que era um sacerdote, pai de João Batista, marido de Isabel, entra no templo para sacrificar ao Senhor, e ele já havia orado há muito tempo para que ele pudesse ter filho. Por que eu falo isso? Porque o anjo diz: as suas orações foram ouvidas. Isso quer dizer que ele clamava há muito tempo. Não para de clamar não, irmão. Não aconteceu ainda, porque ainda não é o tempo. Não para de clamar, não para de clamar. A Bíblia diz que Zacarias entra no templo para sacrificar, e o anjo diz para ele: sua oração ela foi ouvida, Isabel, sua mulher, vai dar à luz a um filho, e ele será grande. Aleluia. É sobre isso que vamos falar daqui a pouco. Essa geração de João Batista que Deus está levantando nesses últimos dias. Aleluia. Deus falou só: nenhum homem nasceu de mulher. Ele é maior que Moisés. Ele só não é maior que Jesus. Deus falou isso dele. Por quê? Eu fico tão... A gente vai chegar. Versículo 15: porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Aleluia. Nós poderíamos pelo menos ficar 1 hora aqui falando sobre João Batista, mas eu não vou falar de você. Pedro, Pati, Jaco, Cláudio, todo mundo. Porque nós somos a geração de João Batista. E Deus tem uma palavra profética nos nossos lábios, que vai transformar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma geração idólatra, uma geração de pessoas que não creem, de ateístas, uma geração de pessoas incrédulas que tem aqui neste lugar, vai ser transformada e impactada pela vida de uma geração de João Batista. É a palavra de Deus para os nossos dias, nesses dias. Aleluia. Versículo 16: e ele converterá muito dos filhos de Israel. A Bíblia diz que nós somos a Israel espiritual de Deus. Para nós essa palavra. Ao Senhor Deus. 17: e ele irá diante do seu povo com o espírito de virtude de Elias. Virtude quer dizer poder. Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos judeus, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Virtude quer dizer disposição no constante do Espírito e que o induz a exercer o bem em poder. A palavra da virtude, lá em Minas, a gente quer dizer assim, que faz o homem ficar macho. Virtude quer dizer que transforma o homem naquele que vai aonde o outro não vai. Porque João Batista não fez nada que Elias fez. Fez? João Batista não fez nenhum milagre. A Bíblia diz que Elias orou e a chuva parou. Primeiro ele orou
não teve chuva. E eu acho bonito que Deus fala assim, ó, Elias, segundo a tua, não é segundo a palavra de Deus. Aleluia. Isso que Deus quer fazer por nós, Alan. Ele quer dar uma palavra para nós, que quando você falar assim, vai acontecer. Deus lá no céu fala assim, eu assino embaixo. Aleluia, Jesus. Glória. Chega de ver a mediocridade da igreja, filho de Deus, mesmice. Deus está levantando uma geração que vai aonde ninguém vai, ou onde ninguém foi. Paulo falou isso, eu quero ir onde Jesus não foi. Glória. Aleluia. Aquele era espírito e virtude de Elias. Por que João Batista não fez nada que Elias fez? E Deus é bom demais, porque Deus fez de um homem aquilo que não fez com um homem, o que nenhum outro homem vai fazer, fez e vai fazer aqui na terra. Compreendeu? Deus não fez com João Batista o que fez com Elias, mas fez com Elias o que não fez com João Batista, o que não vai fazer e não fez com mais nenhum outro homem. Deus deu uma palavra de conversão. Essa é a palavra profética. Se você estiver doente, Jesus não te curar, isso não importa. O importante é a palavra de salvação. Você não vai curar, mas lá no céu não há enfermidade. Lá no céu não há problema nenhum. E o mais importante do que ser sadio nessa terra é ter um lugar lá no céu. Aleluia. Um lugar com uma cadeira dessa com escrito o seu nome lá. Eu estava falando com o Pedro daqui a pouco, agora antes. Nós não podemos estar limitados nas coisas desse mundo, porque o dia que faltar as coisas desse mundo, nós estamos enrolados. O dia que faltar a saúde, o dia que faltar o dinheiro, o dia que faltar o carro, o dia que faltar qualquer outra coisa, olhando atentamente para aquelas coisas que a gente não vê. Nossa visão tem que ser essa, direcionada para as coisas espirituais, porque as que nós vamos ver são terrenas e são falíveis. Aleluia. Então, voltando para esse período do silêncio de Deus, depois Deus levanta João Batista, mas eu quero entrar um pouquinho nesse período onde Deus se silenciou. Então, teve 5 povos que comandaram a terra: política, econômica e uma parte espiritual. Foi os babilônicos, os persas, os gregos, os egípcios e os romanos. Mas existiam os egípcios porque os egípcios eram da parte religiosa e não da parte econômica e cultural, ou da questão do mundo externo. Tomava conta de todo mundo, de toda lei, tudo era regido por eles, nesse período onde Deus ficou calado. E então o mundo ele foi regido por esses reinos e poderes, eram potestades, comandadas diretamente por Satanás. Líderes religiosos e líderes que não eram religiosos, mas que buscavam na religião direcionamentos para dirigir o povo. E os judeus começaram a levantar altares para este povo em Israel e começaram a adorar esses deuses, porque eles eram forçados, obrigados, porque essa potestades elas comandavam o povo, elas davam ordens. No entanto, quando Jesus vem, os romanos começaram a comandar o mundo há 63 anos antes de Cristo. No entanto, quando Jesus ele se manifestou, era o governo romano que comandava até então o mundo político e a religião, o mundo espiritual, digamos assim, na questão da fé daqueles homens que vinham naquele lugar. E se você ler comigo na Bíblia inteira, nunca houve tanta manifestação de demônios quanto Jesus teve na terra. Até então o demônio ele vivia oculto. Satanás ele não tinha sido desmascarado. Então todas as religiões elas poderiam fazer o que quisessem, elas poderiam fazer o que bem quisessem. Só que quando o meu Deus ele coloca uma coisa na sua cabeça, se eu posso dizer assim, ele faz, ele cumpre. E ele tinha um projeto todo arquitetado. Ele disse: eu vou dar esse prazo, eles vão fazer o que quiserem. Deus de alguma forma deu uma liberdade para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. A França tem vivido isso nesses últimos anos. O mundo tem vivido isso nos últimos anos, principalmente nesse mundo que a gente vive para cá, esses países da Ásia, esses países mais próximos aqui, árabes. São países que são comandados com uma certa liberdade, você faz o que você quiser, ou que não faz o que você quiser, faz o que o Islã manda, enfim, vocês conhecem a história. Mas Deus está levantando essa geração, porque quando Deus levanta João Batista, a Bíblia diz assim que eles começaram a achar que ele era o Cristo. Só que ele pega e diz assim, não, ele não relata tudo que ele tinha que fazer, mas ele diz assim, eu não, ele fala só o que interessava. Ele fala, eu sou apenas aquele que veio preparar.
eu vou batizar, eu batizo com água. Por isso que João Batista não é sobrenome Batista, é João o Batizador, porque Batista vem da palavra batizar. Então é um derivado dessa palavra, por isso que chamava João o Batista, João que batiza. E ele falou assim: não, eu sou pequeno, mas vem um após mim. Aleluia. A basura, ele canta, ele é maior do que eu. Aleluia. Deus falou que não houve na terra nenhum homem maior que João Batista. Mas João Batista falou assim: o que vem depois de mim, ele é maior do que eu. Aleluia. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno de nem tocar os pés dele. Imundo. Aleluia. Deus está me revelando um negócio aqui agora, essa bem fresca. O maior contato que nós temos com a terra é os pés. Por isso que Deus fala com Moisés lá no monte dele, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu entra é santo. Então as sandálias, ela é o único lugar que tem a única parte do nosso corpo que tem mais contato com a terra. E quando João Batista fala que, por exemplo, se nós tivéssemos que julgar algo que tivesse sujo em Jesus, o pé talvez seria a falta dele. João Batista aqui: se for para me tocar no algo que poderia ser o menos limpo de Jesus, seriam os pés, nem isso eu tenho direito. Eu sou grande, realmente o anjo falou para meu pai. Deus deu um testemunho de mim que realmente eu sou grande. Um homem nascido de mulher não vai ter um igual eu, realmente. Mas é necessário que eu diminua, para que ele cresça. O interessante é que quando os discípulos começaram a seguir Jesus, os discípulos de João Batista falaram: ó, tem um pessoal aí indo para a igreja, Deus é fiel. Aleluia. Mas o que João Batista diz? É necessário que eu diminua. Se você ler em Lucas, é isso que João Batista está falando. Porque os discípulos de João começaram a falar: mas então o pessoal aí seguindo o outro Jesus. Dividir a igreja. Interessante isso, né? Lê, vocês vão ver. João Batista fala assim: é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Os meus discípulos vão vir comigo, vão ser abençoados, vão para o céu. E deixa que eles seguir Jesus também, porque são discípulos de Jesus e vão subir para o céu. Porque o mais interessante é que os discípulos de João Batista, lá em Éfeso, não tinham nem tido uma experiência com o Espírito Santo, mas os discípulos de Jesus tinham sido cheios do Espírito Santo. Então siga Jesus, não siga os homens. Amém? Ou Deus é fiel, ou A ou B ou C. Siga Jesus. A visão dessa igreja é essa. Siga Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Aleluia, a presença de Deus. Aleluia. João Batista, eu acho interessante na vida de João Batista que ele não tinha ouro nem prata. E não tinha o levanta e anda. Porque se a gente vê as igrejas de hoje, tem tido isso, ouro e prata, templos, coisas maravilhosas, lindo, louvorzão, somzão, abafa tudo. Mas não tem o levanta e anda que Pedro e João disse lá na Porta Formosa, quando eles iam para o templo orar, que aquele aleijado pediu de esmola, e ele disse: Pedro, olha bem para nós. Se você vê, tem uma vírgula, porque Pedro, olha bem para nós, quer dizer, o que eu tenho que eu vou te oferecer? Eu não tenho nada, eu estou precisando com você. Só que eu tenho alguma coisa que é melhor do que ouro e prata. Levanta e anda. Só que João Batista não tinha nem isso. A Bíblia não fala, João Batista curou. Só que Deus deu uma palavra para João Batista, meu Deus do céu. Foi uma palavra que transformaria a vida da humanidade. Porque ele começou o ministério de Jesus na terra. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Isso quer dizer, simbolizava o ministério de transformação. E João Batista, ele veio num período onde todo mundo adorava tudo e todos. Porque lembra que eu falei que esses impérios dominaram os judeus? E eu não vou ter tempo, eu quero orar depois com vocês, mas uma hora a gente vai ter tempo de falar sobre o império, quando os gregos, quando os egípcios dominaram o Israel.
Eles não dominaram toda a parte espiritual de Israel, mas todos aqueles que se deixavam levar, os egípcios trouxeram muitas religiões e seitas satânicas, demoníacas para o meio de Israel. O Egito é baseado nisso. Eu não quero falar errado, eu sei que tem mais de 1000 seitas religiosas. Mais de 1000, eu sei que é muito mais, eu não sei o número exato, mas é mais de 1000. Então, quer dizer, trouxeram tudo isso para o meio de Israel. Então, João Batista chega no meio dessa muvuca toda, aonde falar sobre um Salvador e Libertador naquela hora seria realmente, por um lado, o melhor saída e o melhor remédio, que é libertar Israel daquele jugo de Roma, mas ao mesmo tempo, se não fosse o que ele estivesse falando, ele ia morrer, porque tudo que Israel precisava era ser libertado. Nem tanto eles não acreditavam que Jesus era o Salvador, porque eles esperaram Jesus assentado num grande cavalo branco, com uma espada desembainhada e com um exército de soldados atrás dele, mandando Roma sair das terras de Israel e libertar o povo dessa maneira. Mas Jesus ele veio libertar o povo de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma condenação eterna. Foi isso que os judeus não entenderam. Mas João Batista ele cai no meio desse problema. E a Bíblia diz que onde o lugar que ele pregava, para começar, a gente tem falado muito isso, que no livro de Atos, a Bíblia diz que Deus é que acrescenta na igreja. Não é você ficar ligando, mandando e-mail. Não é você, claro, a gente tem que usar os veículos que temos, mas não é isso que acrescenta a igreja. O que acrescenta na igreja é aqueles que iam de ser salvos, e é Deus que os. E o interessante é que João Batista vai para um lugar pregar onde é um lugar menos convencional. E eu amo Deus porque Deus ele gosta de usar as coisas que não são convencionais. E Deus ele ama usar as coisas esquisitas, aquelas que não são, para complicar e confundir aqueles que pensam que são. Eu estava no banheiro agora mesmo e falei, Deus do céu. Há um tempo atrás eu estava lá no meio do mato, rapaz. Nem os cachorros não vinham ouvir o que eu falava, uma coisa. Deus falou comigo, eu tirei Davi por detrás das malhadas e coloquei Davi sentado no trono. E aí me veio uma palavra, ali no banheiro, um minuto, que malhadas, eu mexi muito com gado no Brasil e a gente apartava o gado. O gado que era o primeiro top era o gado branco ou o gado preto. Eles eram colocados à frente, eram selecionados. O gado malhado eram os que ficavam atrás. E eu pensando ali, eu falei, pô, e Davi ainda estava atrás das malhadas. O pior lugar, mesmo no pior lugar, ainda no pior lugar. E Deus colocou ele no trono. Aleluia. E aí eu falei com Deus, Deus, o Senhor realmente usa as coisas não convencionais. Elas são esquisitas, parece que não são. Porque Deus vê não como o homem vê. E João Batista sem internet, sem telefone, televisão, rádio, sem nada, lá na onde que João Batista gostava de pregar? Deserto. Quem vai fazer o que no deserto, gente? A gente ora para Deus tirar a gente do deserto, sair do deserto, não sei o que. Ninguém quer nem passar perto do deserto. E deserto aqui, se você for ver onde João Batista pregava, é deserto mesmo, viu, gente? Não é um lugar onde não tem nada ali perto, é um deserto. E a Bíblia diz o quê? As multidões vinham ouvir João Batista lá no deserto, vestido de couro de camelo. Pô, não dava ser um couro de onça, né? Pelo menos um lobo de camelo. Era a roupinha dele, um cinto de couro. Imagina que lindeza de João Batista. Comia gafanhoto e mel. Tinha uma saúde, hein, Diácono Cláudio? Magnífica coisa. O que isso pode fazer por nós? O que isso pode dar para nós? Mas ele tinha uma palavra profética. E essa palavra que ele tinha atraiu. O que esse homem tem? O que lá na Deus é amor? Oh, Deus é fiel, tem. A Deus é amor também. Na Assembleia de Deus também. O que tem nessas igrejas? A unção de Deus. É isso que faz a diferença. É isso que nós temos que buscar incansavelmente, todos os dias da nossa vida, a cada respirar, buscar de Deus uma palavra profética vinda do trono dele,
Deus, me dá uma palavra que pode mudar a vida de alguém, me dá uma palavra que pode mudar a vida de pessoas. Eu vi uma vez um pastor fazer uma pergunta para a igreja, pregando uma igreja de umas 20 mil pessoas. Eu achei interessante a pergunta que ele fez. Ele disse: você acha que um homem sozinho ele tem poder e unção, cheio de Deus, ele pode mudar a vida de uma cidade inteira? Aí todo mundo ele faz uma pergunta: por que você não mudou ainda nem a sua vida? Como que um homem pode mudar a vida de uma cidade? Então nós temos que começar em nós. Essa palavra profética ela tem que começar a brotar em nós, transformar cada um de nós, e isso aí vai começar a resplandecer. Amém. Aí voltando para João Batista, ele começa a falar sobre Jesus, ele começa a pregar o arrependimento. Até então não falava sobre Jesus, mas sim do arrependimento. Quando começaram a falar que ele poderia ser o Cristo, que ele dá o testemunho de Jesus, mas eles começam a falar para esse cara tem poder para batizar e tal, e ele não quis saber, ele não quis discutir, ele batizava, ele anunciava. E quando ele viu que sábios e pessoas que conheciam a lei vinham ouvir a palavra, ele dava palavras direcionadas ainda, raça de víboras. Quem? A gente vive num mundo, aqui na França, principalmente, que é um mundo oprimido por isso. Um desânimo espiritual, um cansaço espiritual. A gente às vezes não consegue buscar a Deus de uma forma talvez como a gente deveria buscar. E eu fico imaginando que naquela época o povo estava vivendo assim, uma frieza espiritual, uma opressão, porque quando a gente dá lugar ao diabo, é óbvio que Deus ele não vai chegar. Aonde há luz não há trevas. Se há trevas é porque não tem a luz. E quanto mais longe de Deus a gente está, mais lambança Satanás faz. Então, para aquela nação naquela época, aquela pergunta que João Batista: mas quem? Não tem outra explicação. Satanás tinha usado todas as suas forças, porque foi a última cartada de Satanás, foi aquela época. Foi essa época do silêncio de Deus. Na época em que Deus se calou, essa época entre o Velho e o Novo Testamento, a Nova Aliança. A Nova Aliança era para ter sido escrita como foi. Quando a Nova Aliança era para ter sido imposta como ela foi, como era para ter sido consumada como ela foi, nesse período, Satanás ele teve a liberdade e o tempo que ele teve. Porque a Bíblia diz que foi consumado na cruz do Calvário. Ele foi derrotado, Satanás, na cruz do Calvário. Jesus falou: ei, morte, onde está o seu aguilhão? Onde está o seu poder, morte? A morte não tem poder mais. Isso por quê? Porque Jesus ele morreu e consumou a obra perfeita na cruz do Calvário. A partir desse momento, os demônios começaram a ser manifestos. Porque até então, se pessoas ficavam endemoniadas, elas ficavam endemoniadas disfarçadamente, porque o demônio não tinha se manifestado como se manifestou depois que João Batista foi revelado. Depois que João Batista começou a revelar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E eu quero tentar por isso, porque quando eu vi uma frase interessante que quando Deus ele se ausentou nessa época, tinha um filho com o pai, e ele pergunta para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? O senhor poderia me falar o tamanho de Deus? Aí ele olha para o céu e vê um avião, mas assim, só se esquinar no céu. E ele disse para o filho: está vendo aquele avião, filho? Ele disse: tô, pai, ele é grande, ele é pequeno. Ele falou: nossa, ele é pequenininho, pai, estou quase não vendo. E sumiu. Ele falou: então, beleza. Passou alguns dias e ele levou o filho dele no aeroporto e mostrou um avião para ele de perto. E era um A380, 2 turbinas de cavaladas, bem grandão, né? Aí chegou debaixo do avião assim, falou: o menino, tá vendo esse avião, filho? Ele: pai do céu, não dá nem para ver o filho dele, é gigantesco. Ele falou: então, com Deus é a mesma coisa, filho. O tamanho de Deus vai ser definido pela distância que você vai ter dele. A distância que você vai ter de Deus vai definir o tamanho que ele é para você. Está longe de Deus? É insignificante, não dá nem para ver. Está pertinho de Deus? Ele é imensurável. Israel estava longe de Deus. E Deus era pequenininho para Israel. Até que João Batista pisa naquelas terras e começa a dizer: é chegado o tempo. Aleluia. É chegado o tempo. Aleluia. É chegado o tempo. Aleluia. Ele pega e está batizando. Vou começar a pregar agora. Ele começa a batizar no Jordão. Ele está batizando várias pessoas. A Bíblia diz que muita gente era batizada por João Batista. E de repente vem Jesus.
E vem Jesus caminhando no meio da multidão. E João Batista olha e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E João pega e batiza Jesus. E Jesus, tomado pelo Espírito Santo, é levado até o deserto. E a Bíblia diz que Jesus, por 40 dias, ele é tentado por Satanás. Leia Lucas, não tem tempo. E por 40 dias, Jesus não foi tentado nos últimos dias. E por 40 dias, Jesus foi tentado. Mas no último foi escrito. E aí Jesus pega e vence aquela tentação, desce. E ele vai para Nazaré. E ele entra na sinagoga num sábado, como era de costume, a Bíblia diz, porque ele ia na igreja. E ele começa a pregar. E a Bíblia diz que ele pega o livro, entrega para ele o livro. O livro, gente, esse livro é tudo que você precisa, tudo que o ser humano precisa. Está dentro desse livro. Gente, não está trancado. Gente, tem acesso. Eu vi um pessoal que foi morto lá na China, agora há poucos dias, porque ela não pode ler isso. E a gente tem acesso a isso, e muitas vezes nós não usufruímos disso. A Bíblia diz: eis que vos dou poder. Poder quer dizer autoridade. Muita gente não tem usado o que Deus deu para nós. Deus deu. Não vai dar ainda. Abra no livro então de Isaías 61, Jesus. A Bíblia não fala qual livro, fala só que abriu em Isaías. Só que é no capítulo 61. O que está escrito lá? Vamos ler, todo mundo? O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, libertar os oprimidos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Maravilhoso, Jesus. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, e enviou-me a curar aos quebrantados, e me enviou a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos que choram. Aleluia. Jesus, ele diz da maldição no último versículo de Malaquias, que ele ia ferir com maldição aqueles que não aceitassem a palavra de Deus. Atenta à lei. Ele diz em Malaquias: atenta à lei. Só que ele dá a palavra profética. Mas eu vou levantar alguém para libertar. E antes que isso aconteça, eu vou libertar. Eu vou curar, eu vou sarar, eu vou restaurar. Aleluia. Eu vou fazer novo, tudo de novo. Glória a Deus. Vocês vão começar do zero e vão poder ter uma nova vida. Essa é a palavra profética que nós temos que ter nesses dias para esse povo que está aí perdido para o inferno, a passos largos, cada dia. E Deus tem dado uma palavra profética para cada um de nós, para a gente liberar sobre essa nação, para liberar sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos companheiros de trabalho, na escola, aonde a gente estiver. Nós temos a palavra. Amém. Nós temos a palavra. É nós que temos a palavra. Aleluia. É nós. Não é ninguém. Somos nós. O povo de Deus. Deus deu ao povo de Deus, aqueles que reconhecem Ele, que aceitaram Ele, que buscam Ele. Deus deu a nós a palavra profética de salvação, de libertação. João Batista não fez nenhum milagre como Elias, mas ele fez o que Elias não fez. Cada um teve seu ministério, teve o seu chamado concluído. E João Batista, ele vai preso, e lá na cadeia entra uma dúvida no coração de João Batista, e ele fala para os discípulos dele: vai lá e pergunta se realmente ele é aquele que iria vir. Jesus, ele pega e não fala nada, ele fala: quer justificar? Vai e diz para ele que tem vistos, cegos estão enxergando, muitos estão falando, pessoas estão sendo libertas de demônios. Vai e conta o testemunho.
Então, os sinais, eles vão para poder selar aquilo que Deus faz. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Deus iria operar sinais e maravilhas. Milagres, sinais e maravilhas, para que o povo pudesse ter. Glória a Deus, aleluia. Há sinais, há milagres e maravilha. São 3 tipos de manifestação diferentes de Deus. Sinais pode ser uma palavra profética. Milagres pode ser uma intervenção divina. E maravilhas pode ser maravilhas só Deus faz. Intervenção divina foi que aconteceu no meu joelho. Pedro orou, precisava de operar, não precisei mais. Jesus curou meu joelho. Aleluia. Isso foi milagre, não foi maravilha. Glória a Deus, aleluia. Que milagre é algo que, isso foi intervenção divina. Que intervenção divina, o que o homem não pode fazer é milagre. Porque se eu fosse operado, eu fazia recuperação, eu ia ficar bom. Então, quer dizer, o homem pode fazer, isso é um sinal de Deus. Sinais. Deus fez um sinal em mim. Agora, milagres e maravilhas, só Deus pode fazer. E nos últimos dias ele disse que ia fazer. E ele deu autoridade para cada um de nós poder fazer isso. E falará para os enfermos, e colocará uma mão sobre os enfermos, e eles serão curados, e darão ordem aos demônios, eles se retirarão. É assim que funciona. Se essa palavra não estiver em nós, está faltando alguma coisa. Ah, irmão, mas eu não tenho chamado para cura. Mas tem chamado para quem então, irmão? Procura, busca de Deus, para profetizar, para orar. O que é? O que está faltando? Nós temos que buscar isso. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde do ventre. Ele foi grande, ele exerceu o chamado que ele tinha, preparou o caminho, Jesus veio e a obra ela foi consumada, foi completa, perfeita. E João Batista ele sai daquela prisão e ele é decapitado depois. Foi preso porque falava de Jesus, mas foi morto porque falava a verdade também. Foi morto porque entregou a mulher do rei. E aí perdeu a cabeça. O profeta ele pode até morrer sem a cabeça, porque o profeta morre, mas a sua palavra não morre. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ele manifestou nessa terra para isso, para libertar os cativos das amarras de Satanás. E ele conta com cada um de nós. Nós estamos chegando num limite já de Deus. Eu vejo assim. A taça de Deus transbordou, ele ficou em silêncio, mandou João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. E Deus então, agora, eu falando em português tranquilo, eu acho que a taça de Deus está chegando no limite de novo. E Deus está levantando uma geração de João Batista para essa última hora, para esse último tempo, aonde ele vai voltar em breve. Estamos aqui para preparar o caminho dele, para preparar um povo aceitável, um povo que aceita a palavra dele, para que ele possa fazer aquilo que ele tem no coração. E eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Eu quero orar para você que tem um desejo, desejo de poder, independente da igreja, viu gente? A gente sempre fala isso aqui. Nós somos a igreja. A Bíblia diz assim: ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita isso quer dizer dessa criação. Deus não habita. Deus habita dentro de cada um de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Onde você está é a igreja. Tem gente que ora: antes que nós chegássemos nessa sala, o Senhor já estava aqui. Impossível. Jesus ele não anda aí. Ele anda aqui, dentro de mim, dentro de você. Jesus não chega nos lugares antes de você, chega com você. Pode mandar os anjos dele, né? Mas ele não, está dentro de você. E Deus vai levantando uma geração. E eu quero orar para você que tem um desejo que queima dentro de você, de poder realizar aquilo que Deus tem nessa terra, onde você estiver. Que você tem um desejo de expandir na palavra de Deus. Eu quero ter conhecimento da palavra, eu quero que revele a palavra para mim, eu quero ter o dom para curar, eu quero ter o dom para profetizar, eu quero, Deus, exercer aquilo a qual eu fui criado. Nós temos um projeto escrito num livro particular de Deus, para cada um de nós, e Deus ele quer abrir isso para nós, ele quer realizar isso em nossas vidas. E eu quero orar por você nessa manhã, que tem esse desejo de fazer alguma coisa para Deus, e às vezes não tem tido força, eu não sei, mas Deus ele quer quebrar toda a barreira nessa manhã, e hoje esse dia vai ser marcado por Ele. E a partir de hoje, as coisas vão fluir. As coisas vão fluir no seu interior.
braço. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriamos do Senhor dos Exércitos, porque a nossa força vem dele. E quando a gente entregar a nossa vida para Ele, não é entregar para a salvação. Eu não quero ser salvo, a minha oração é essa. Deus, eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero levar uma multidão comigo. Ah, que legal, eu sou salvo. Eu não falo entregar a vida para ser salvo. Eu sei, nós somos todos salvos aqui, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas Deus, Ele quer derramar sobre nós uma unção sobrenatural, algo dele, que só Ele pode dar. Unção significa poder para realizar aquilo que nós, com a nossa força, não poderíamos, com a nossa capacidade, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência. A sabedoria de Deus, a Bíblia diz assim, que ela é mais sábia que a inteligência de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. A inteligência, a sabedoria de Deus, ela transpassa todo o conhecimento. Eu quero orar com você, eu quero que você venha aqui na frente. Pode te convidar ele também na frente, pastor. Aleluia. E Deus, ele vai levantar, ele vai te dar um novo gás, ele vai te dar uma nova unção, um novo tempo, hoje é um novo tempo. Sabe? Eu tenho certeza, gente, meu Deus do céu, o dia que eu aceitei Jesus, a gente foi fazer uns pedidos para um pastor que estava aqui, João Caetano. E eu lembro do primeiro pedido, o pedido que eu fiz foi esse: Deus, eu não quero ser um no meio da multidão, eu não quero mesmo, eu quero ser alguém que possa fazer algo diferente. Existem dois tipos de crente: existem os seguidores e existem os espectadores. Tem gente que segue, tem uns espectadores também, olha e... Eu não quero ser. E eu era crente, então eu converti, tinha um mês de crente, eu nem sabia o que eu estava pedindo, tinha parado de fumar aqueles dias, beber. Só que começou a queimar dentro de mim um desejo de... Eu falei, Deus, se eu tenho o poder de poder mudar a vida de alguém, eu quero fazer. Através de Jesus, através da minha vida. Eu falei, eu quero fazer. E no primeiro pedido que eu coloquei, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu quero fazer coisas que ninguém está fazendo nessa terra. E comecei, faz 10 anos mais ou menos que eu fiz isso. Ainda não mudou muita coisa, mas já mudou. Muita coisa. Não mudou tudo, mas já mudou muita coisa. E o centro do pedido é esse: que eu possa ser cheio da vontade de realizar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero orar com você. Ele quer que você faça a sua oração. Deus, Ele vem entender mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele sonda o coração. Não é nossas palavras que vai mudar o coração de Deus. Nós somos limitados demais, não temos argumentos, não adianta. A gente pode ser inteligente, saber falar, não é isso que muda. A Bíblia diz que na oração do templo, o sacerdote, ninguém falou nada, não conseguia, porque a presença de Deus, ela é isso, é algo que não dá para explicar. E a nossa palavra não vai convencer Deus de nada, porque conhece nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que quando você for orar dentro do seu quartinho, fechar a porta quietinho lá, filho, ninguém precisa ficar ouvindo a sua oração, porque Deus, Ele vê seu coração. Agora você tem o coração aberto nessa manhã, Deus está vendo seu coração, mesmo que você não orar, não precisa orar. Tem hora que a gente não tem força para orar, tem hora que a gente não encontra palavras para orar, mas é depois que a Bíblia fala que Ele sonda os nossos corações, sonda o meu coração e me conhece, Senhor. A Bíblia diz isso. E vê se há em mim, aleluia. Renova em mim, ó Deus, o teu Espírito. Aleluia. Não aparta de mim, ó Deus, o teu Espírito. É isso que Davi falava para Jesus no Salmo 51. Não aparta de mim, ó Deus, o teu Espírito, mas cria em mim um coração quebrantado. A Bíblia diz que sacrifício que agrada a Deus é jejuar 40 dias. Não! Sacrifício que agrada a Deus não é orar 1 hora de joelho, não! Sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito na presença dEle, não desprezará o Senhor. É isso. Tira a máscara. Falamos isso na sexta-feira no culto. Tira as máscaras de crente. Tira as máscaras aqui diante da presença de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a qual nós teremos que cumprir, que nós teremos que um dia prestar conta a Ele um dia. Todas as coisas estão nuas e patentes. O salmista diz: para onde eu irei, Senhor? Se o mais fundo descer, se o mais alto subir, se o mais longe eu for, para onde eu me esconderei da Tua presença? Para onde, oh Pai, para onde eu
fogo. Os teus olhos estão, Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra. Então o coração de Deus, eu sou o coração nessa hora. E Deus vai levantar a gente, eu tenho certeza nessa palavra. Senão eu rasgo a minha Bíblia aqui, ó, jogo no lixo, boto fogo. Se isso não acontecer com um crente que abre o coração e fala, Deus, eu quero. Aleluia. Eu tenho fé que isso é verdade. Eu prego que eu creio. É o que eu tento viver todos os dias da minha vida. É buscar de Deus uma palavra profética. E Deus vai colocar uma palavra profética no seu coração. E você vai ser profeta onde você for. Deus vai te dar uma ousadia a partir desses dias, você não vai entender nada. Você vai falar uma palavra, você vai mudar, vai mexer com essa estrutura das pessoas. Eu falando com a minha irmã no Brasil semana passada, ela está quase divorciando do marido dela. Orem por ela, chama Angélica. Se vocês lembrarem. E ela me falando da história, ele é viciado em álcool, o marido. Tem dois filhos lindos. Ela é crente, e o Miguel e o Davi, lindos filhos. E a minha irmã teve uma experiência com Deus muito forte no hospital, quando o meu sobrinho teve pneumonia crônica, com 3 meses, ele ia morrer, os pulmões todos, já era, o médico falou, já era. Foi um pastor de noite, e ela estava na cama desesperada, a gente orando, todo mundo orando aqui, e aí o pastor falou, eu posso orar com ele? E aí ela falou assim, pode, é claro. Ele colocava na cabeça do Davi e orou, Senhor, por esse bebê. Gente, no outro dia, às 11 horas da manhã, era o último exame, o pulmão dele foi refeito. Aleluia. Numa noite, Deus trocou os pulmões daquele bebê. E a minha irmã falou que foi um caos para sair do hospital, porque todas as crianças foram curadas. E foi um caos para dar a baixa. As mamães, as filhas, e ela me contando. E aí ela me conta desse problema com meu cunhado. E eu vendo aquilo, deu vontade de chorar. E eu falei, Deus, meu Senhor me deu uma palavra profética. Eu preciso, e eu no meu espírito, falando com ela no telefone, eu falei uma hora com ela. E eu no meu espírito falei, Deus, o Senhor tem uma palavra profética. Me dá uma palavra. E ela falando, desabafando, chorando. E aí no final da conversa, falei para ela, Angélica, Deus ele vai resgatar o seu casamento. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai tirar o Lucas do vício. Como ele fez comigo. Porque eu posso falar porque ele fez comigo. Eu falei, Angélica, você lembra de mim? Eu dormi nas ruas. Eu dormi nas ruas. Muitas vezes. Quantas vezes? Carregado para casa. Às vezes o meu pai me deu por aí todo. Mas eu estar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou falar sobre isso. Maravilhoso. Eu preciso me preparar muito quando eu vou falar da minha vida. Eu não vou falar sobre isso. Eu falei para ela, Angélica, se Deus me tirou, o Lucas é bichinho. Oh, Jesus. Eu falei, você me conhecia, você olha para mim. Quando a minha mãe me viu, a primeira vez ela se converteu, só de me ver. Porque ela não sabia, ela não imaginava que Deus me tinha feito. Eu sei que cada um tem uma história assim. A minha é mais uma das histórias. Mas quando você vive, Jesus ele disse para aquela prostituta que lavou os pés dele, quando ela chorava os pés dele. Os fariseus disseram, se o senhor fosse profeta mesmo, o senhor sabia que ela era uma prostituta. Jesus, você não sabe não. Aquele que é mais perdoado. E eu amo mais. Aleluia. Jesus conta uma parábola sobre isso também. Então, assim, eu quero dizer para vocês que não há nada que Deus não possa fazer na sua vida. E eu dei uma palavra profética para elas. Deus vai restaurar seu casamento. Fique com Jesus, porque com Jesus o marido volta. Não deixa Jesus não, porque sem Jesus você perde a salvação do marido. E ela disse, eu estou firme com Jesus.